Nós estamos na lição 4, cujo tema é resiliência e fé. Quem estava aqui na aula passada da irmã Márcia? A aula passada, ela tem um gancho muito importante para essa aula, para a continuação, né? Na realidade, acredito que nessa revista, de maneira especial, às vezes nem sempre é assim, uma aula anterior puxa a aula seguinte. Então a gente vai ver aqui algumas coisas que a irmã Márcia falou aqui semana passada com bastante propriedade. A gente vai ver algumas coisas bem parecidas. E você que tem a lição, acompanha aí, a revista acompanha aí com a gente. Se você não tem também, não tem problema. Vai estar tudo aqui, as principais partes vão estar aqui no Datashow. E essa lição, ela traz um objetivo para a gente, que é perceber que a fé e a resiliência, elas são essenciais na atitude de perseverar. Então, o tema resiliência e fé tem tudo a ver com perseverança. E quando a gente vai buscar algumas traduções bem práticas, para aplicação prática mesmo na nossa vida, a gente vai ver, como vimos na semana passada, e aqui, irmãos, existem vários significados. Eu vou trazer alguns bem práticos, os mais simples, que se enquadram dentro da nossa vivência da lição de hoje. Fé, então, é a confiança em Deus, mesmo quando a gente não vê saída naqueles problemas, naquelas situações. Resiliência a gente pode definir como uma definição bem básica, como a capacidade de suportar as adversidades, os obstáculos. Essencial é tudo aquilo que é indispensável para a existência ou para o funcionamento de alguma coisa. A atitude é a decisão que nós tomamos de agir, de exercer uma ação. Ela vai contra, seria aí o contrário de procrastinar, de empurrar com a barriga, de não fazer alguma coisa. E perseverar é quando a gente continua firme em um propósito, em um objetivo, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das nossas dificuldades. Então a gente pode ler o objetivo da lição de uma outra maneira. O objetivo dessa lição, então, ele é perceber que a confiança que nós temos em Deus, mesmo quando a gente não vê saída, e a capacidade que a gente tem, e Deus nos dá, de suportar os obstáculos, as adversidades, elas são fundamentais, indispensáveis para a nossa existência e para que a gente alcance os nossos objetivos, na decisão que nós precisamos tomar de agir, de fazer alguma coisa, de sair da nossa zona de conforto, para que a gente continue firme no nosso objetivo, mesmo diante das nossas dificuldades. Deu para entender? Quando a gente vai lá para a introdução ela compara a nossa vida com um farol. Olha o que ela diz, logo no comecinho. Como um farol em meio à tempestade, a resiliência e a fé nos guiam, nos fortalecem e nos dão esperança, mesmo nas situações mais difíceis. A vida é um caminho cheio de altos e baixos, e em muitos momentos nos deparamos com obstáculos que parecem intransponíveis. Não vou nem perguntar se tem algum irmão aqui hoje que está vivendo uma situação onde parece que existe um obstáculo intransponível para a gente poder passar, porque eu acredito que muitos vão levantar suas mãos aqui. Por isso é que a gente precisa ser sempre persistente, resiliente, porque esses obstáculos na vida dos crentes, ele vai acontecer, eles vão aparecer sempre, na vida do crente e na vida do não crente. Só que nós que temos Jesus, a gente consegue persistir em fé e passar por ele com muito mais paz no nosso coração, com muito mais direcionamento de Deus, porque nós buscamos esse direcionamento. Então, quando a gente persevera,
é mais fácil da gente passar por esses obstáculos ou aguentá-los, né? Porque muitos desses problemas que nós temos, quantos anos eles duram na nossa vida, e muitas vezes pessoas elas morrem sem ver esses obstáculos transpostos, não sei se é essa palavra, ultrapassados, né? Mas elas conseguem se manter ali em fé em Jesus. E quando a gente vê tudo desmoronar, como muitas vezes acontece nas nossas vidas, né? Às vezes está tudo bem e do nada a gente entra numa situação que às vezes não era nem para a gente estar dentro dela, mas ela vem e a gente assume e a gente desmorona. É aí que entra a fé junto com a resiliência. A revista vai dizer aqui, ó, nesses momentos, a resiliência e a fé entram em ação, ajudando-nos a manter a calma e a confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Então, irmãos, está vivendo uma situação difícil, de desmoronamento, de desânimo, de problema? Vamos manter a fé, por mais difícil que seja, porque a fé em Deus vai nos reerguer, é ela que vai nos reerguer. E a gente vai para o nosso texto base, que a revista traz para a gente, que está lá em Isaías 41, versículo 1, se você está com a sua Bíblia aí, você grifa, se você ainda não sabe de cor esse versículo, 41:10, vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, ou com a destra da minha justiça. Vamos ler todos juntos para a gente acordar? Vamos lá, gente? Vamos levantar? Metade está dormindo, metade está prestando atenção. Sei que 8 horas, 9 horas é difícil, mas vamos lá. 1, 2, 3. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Se nós estamos de pé, é porque o Senhor, com a mão de justiça poderosa dele, com a mão fiel dele, é ele quem nos sustenta. E a gente entra no tópico 1 da revista, que tem como título Resiliência na superação da adversidade. O que é isso? A resiliência, ela vai nos permitir não apenas resistir às tempestades, mas também a aprender com elas. Então, quando vem a adversidade, o problema, a gente aprende duas coisas principais que a revista traz aqui: a resistir, a aguentar firme, a passar por aquela situação difícil, crendo que nós vamos ter uma saída, porque o Senhor nos promete uma saída, e a gente também aprende com essas dificuldades. Mas, irmãos, aí eu entro num outro tópico, que é sobre a nossa disponibilidade. Nós querermos com intencionalidade, nós aceitarmos aprender com as nossas dificuldades, com as adversidades que vêm. Poucas pessoas, na prática a gente vê isso, que poucos são os que estão dispostos a passar pela adversidade, a passar pela dificuldade e tirar lições disso. Então, nessa manhã, eu quero chamar os irmãos para essa reflexão. Será que na adversidade que eu estou passando hoje, escolhe a principal aí, porque eu sei que são muitas. Será que nessa principal adversidade, problema que eu estou passando hoje, eu estou disposto a encarar isso de maneira intencional, com consciência, a olhar para o problema de maneira consciente? Eu gosto de pensar muito dessa forma. Quando eu estou no olho do furacão, a gente precisa deixar um pouquinho o emocional de lado e pensar com o racional. Por que eu estou passando por isso? Se fazer algumas perguntas é importante, porque senão a gente fica muito perdido e a gente não consegue tirar daquela situação todos os ensinamentos que Deus tem para a gente ali.
E se a gente não aprende com essa situação de adversidade, a gente não evolui depois. Então, a reflexão dessa manhã: eu estou disposto a aprender com essa dificuldade que eu estou vivendo? Por que eu estou passando por isso? Dá para saber? Às vezes não dá para saber, às vezes essa pergunta não tem resposta. Estou passando por isso há quanto tempo? O que eu posso fazer para mudar? Para tentar sair do olho desse furacão? Então a gente precisa estar disposto a sair da zona de conforto, porque muitas vezes passar por essas adversidades, ser resiliente, não é só, e não me entendam mal, tá, irmãos? Não é ficar ali sentado esperando em Deus. É óbvio que a gente espera em Deus, a palavra diz isso pra gente. Mas a gente, como disse lá no objetivo da lição, a gente precisa agir. A gente precisa ter atitude. Qual é a atitude que o Senhor quer de mim para que eu saia, para que eu continue persistindo e saia dessa situação ruim? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. E aí, quando a gente vai lá para o texto de Romanos 5, 3, 4, e a primeira parte do verso 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades, sabendo que a tribulação, que a dificuldade que a gente está passando hoje, olha o que ela vai produzir na gente. Ela vai produzir paciência, e a paciência que essa dificuldade está gerando em nós vai produzir experiência. E essa experiência que nós estamos adquirindo por conta desse problema, ela vai trazer para a gente esperança. E a palavra diz que a esperança não traz confusão. E aqui, quando a gente fala sobre essas quatro palavrinhas-chave aqui, tribulação, paciência, às vezes eu falei isso com o Márcio ontem, comentei com ele ontem, eu falei assim: nossa, eu tenho pedido paciência a Deus, mas eu vou ter que mudar minha oração, porque Ele está me mandando tanta situação que para eu desenvolver a minha paciência, que às vezes a gente quer que as coisas caiam do céu. Senhor, me dá paciência, muda minha mente, meu coração, e amanhã eu amanheço mais paciente. Não, Ele vai me enviar situações para eu desenvolver na minha impaciência a minha paciência. Graça, a graça me basta. Exato. Então a gente tem aqui os nossos problemas, a nossa tribulação. Obrigada, Luiz. Obrigada. Ousadia. Obrigada. Paciência, experiência e esperança. E a gente vê que experiência aqui está ligada ao caráter aprovado. Ou algumas traduções nem trazem a palavra experiência, trazem essa não sei como é que fala isso, me ajuda aí quem é do português. Expressão, caráter aprovado. E a esperança, ela é o fundamento do amor de Deus, ou em Deus. Então a gente precisa desenvolver. Deus nos traz a tribulação para que a gente desenvolva um caráter mais próximo do dele, para que a gente tenha cada vez mais um caráter aprovado. E a esperança não pode faltar, irmãos, porque sem esperança a gente não vai conseguir perseverar, a gente não vai conseguir ser resiliente. E ainda no tópico 1 da revista, a gente vê aqui, ele traz o versículo de Josué, que é um versículo bastante conhecido. Ele diz que ser resiliente é uma abordagem ativa e positiva, que nos ajuda a seguir em frente com coragem e determinação, como foi com Josué. Lá em Josué 1:9, ele vai dizer assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor, estou contigo, e eu, o Senhor, vou contigo aonde você for, aonde você andar. Então olha que promessa preciosa e maravilhosa que o Senhor deixa para a gente nesse livro, nessa palavra, para que a gente continue perseverando. E aí eu trouxe mais 2 exemplos de perseverança. A Bíblia está cheia desses exemplos, mas eu escolhi 2 para a gente meditar nessa manhã. No livro de João 1, do 20 ao 22, olha o que está escrito lá.
Então Jó se levantou, depois que ele tinha perdido tudo, lembra, irmãos, que ele perdeu a casa, que ele perdeu a família, que ele perdeu os seus bens, o seu gado. Diz assim: Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. O que Jó faz antes dele adorar a Deus? Ele rasga sua roupa, ele raspa sua cabeça e ele vai para o pó. E isso nos ensina que quando a gente está passando por uma situação de adversidade, no início e durante a adversidade também, é uma situação bastante difícil. Então ele rasga suas roupas, às vezes a gente se desespera, né? Apesar de que às vezes naquela época rasgar as roupas era um sinal de desespero, mas um sinal também de rendição. Ele raspa sua cabeça e ele se lança na terra e adora a Deus, depois de ter perdido tudo. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Será que a gente, no meio do problema, a gente vai ter coragem de dizer isso para o Senhor? O Senhor me deu e o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantas vezes a gente fica murmurando, às vezes a gente fica reclamando por um problema infinitamente menor. É lógico que a gente não está aqui para ficar fazendo julgamento, nem juízo de tamanho de problema. Não é esse o objetivo. Mas eu queria que cada um de nós, como eu, refletir bastante em cima dessa lição. Que a gente refletisse. E quando as perdas elas chegam, a gente tem duas escolhas, irmãos. Como as perdas chegaram para Jó e chegam para a gente também. A gente tem duas escolhas. Ou a gente pode ficar murmurando, reclamando, se vitimizando. Ah, eu não mereço. Ah, porque eu. Ah, porque isso. Ó vida, ó céus. Ou a gente pode escolher se posicionar com resiliência e continuar adorando a Deus independente da adversidade que a gente está passando. É fácil? Não, principalmente no início. Com o tempo, com o desenvolvimento da nossa maturidade espiritual, vai ficando mais tranquilo. Mas principalmente no início da caminhada cristã é muito difícil. Mas a gente precisa seguir o que a Bíblia nos orienta. Senão a gente não vai conseguir passar pelos nossos problemas e atingir o objetivo do que Deus colocou, do porquê Deus colocou aquele problema na nossa vida. E aí eu te pergunto, hoje, se você olhar com intencionalidade e consciência para dentro de você, o que você está escolhendo fazer com os seus problemas? Você está lá murmurando, só remexendo nas feridas, reclamando, sem se levantar, sem ter atitude? Ou você está adorando a Deus, você segue persistindo, porque você tem a certeza que lá na frente você vai ter a vitória? E aí olha o que Deus faz com Jó, porque ele escolheu não murmurar. Jó escolheu se posicionar perante a tanta perda que ele teve, com persistência, com resiliência e fé. E Deus o honrou, assim como Deus honra tantos outros homens e mulheres na Bíblia, e tantos outros homens e mulheres aqui nessa terra, como a gente vê aí um monte de testemunho, aqui dentro da nossa igreja mesmo. Lá em Jó 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele tinha antes. Por quê? Porque ele não desistiu, porque ele não se dobrou aos problemas. Outro exemplo do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, versos 9 a 10, vai dizer assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Deus, através da graça dele em nós, vai se aperfeiçoar dentro de nós, naquelas áreas onde nós temos adversidades. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo está nos ensinando nessa manhã que sobre ele repousou o poder de Cristo,
nas fraquezas que ele tinha. Muitas vezes, na maioria das vezes, Deus vai usar as nossas dificuldades, os nossos problemas, e naquilo ali, Ele vai nos entregar poder para resolver os nossos e os outros, as outras pessoas que o Senhor vai mandar para nós, para a gente ajudar a resolvê-los, esses problemas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Irmão, se não for por amor a Jesus, quem de nós vai ter felicidade, vai ter prazer na dor, na tristeza, na perda? Se não for por amor a Jesus, a gente não vai conseguir. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo reconhece isso e a gente precisa reconhecer isso nessa manhã e não só hoje, todos os dias da nossa vida. Porque ele diz aqui, quando eu sou fraco, é que o poder de Deus atua nele. E por isso, nessa fraqueza, ele se torna forte. O apóstolo Paulo enfrentou prisões, perseguições, enfrentou zombaria, enfrentou um monte de coisas ruins. Mas ele estava lá, firme, resiliente, perseverando. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. A gente não vai conseguir nada na força do nosso braço. É a graça do Senhor que nos capacita, que nos sustenta, que nos levanta. A força de Paulo, assim como a nossa força, ela vinha de Cristo, não vinha dele mesmo, e é por isso que ele tinha capacidade de resistir. Porque imagina, quantas coisas horrorosas o apóstolo Paulo passou, e ele resistiu. Se não fosse por Jesus, acredito que ele não teria resistido. Assim como a gente, no pior dos nossos problemas, se não for por amor a Cristo, a gente joga a toalha, a gente desiste. Tópico 2 da revista: fé como âncora em tempos de incerteza. A fé é uma crença inabalável em algo maior do que nós mesmos. Como a irmã Márcia falou aqui na semana passada, é inabalável, nada pode derrubar uma fé genuína. A fé é a confiança de que mesmo quando nós não conseguimos ver o caminho na nossa frente, Deus está guiando os nossos passos. A fé nos dá esperança e nos encoraja a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que nós temos o apoio divino que nos sustenta. Deuteronômio 31:8 vai dizer: o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará, não se assuste e nem tenha medo. Quem está com a revista, quem não está, abre aí, por favor, Deuteronômio 31:8. Não tem problema se você está com uma versão diferente da revista. A gente vai ler todo mundo junto. Acorda aí, irmãos. A gente vai ler todo mundo junto, Deuteronômio 31:8, amém? Se você tiver com a versão diferente, não se acanhe, pode ler junto com a gente, não tem problema. Vamos lá. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará, não se assuste, nem tenha medo. Olha a ordem do Senhor para a gente nessa manhã. Ele vai à nossa frente. Não se assuste e não tenha medo. Está difícil? Está. Você está junto com Jesus? Estou. Ele está na sua frente. Quanto tempo vai demorar para passar esse problema? Não sei. Não desista. Ele está à sua frente. Continuando na revista aqui ainda. Ela diz assim, a fé nos oferece a confiança necessária para avançar mesmo sem ter todas as respostas. Ela nos ajuda a confiar e a acreditar que tudo acontece por um motivo. Tudo tem um propósito, irmãos. Por mais que a gente não tenha resposta, existe um porquê de a gente estar passando por aqui.
mesmo que esse motivo não seja imediatamente claro para nós. Sabemos que Deus tem um plano maior, e ele diz assim, lá em Jeremias 29:11, sabemos que Deus, aqui ó, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, planos de paz e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E se é Ele, o Senhor, quem está falando, quem sou eu na fila do pão para falar o contrário? A gente precisa se aproximar, se apropriar das promessas do Senhor. A fé nos proporciona paz de espírito e coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Ela nos lembra que há um propósito maior para as nossas lutas e que, apesar das dificuldades, nós estamos sendo guiados e protegidos pelo Senhor. Então a fé, ela se torna uma âncora para a gente nos tempos de incerteza. Uma âncora que é lançada ali em Jesus, que a gente precisa ficar agarrado com Ele, sem ir para muito longe, que é isso que a âncora faz com o navio, ela deixa ele atracado ali, né, próximo aonde ele tem que ficar, não deixa ele ir nem muito longe. E é isso que a fé faz com a gente, é a nossa âncora, e nós estamos atracados em Jesus para passar pelas dificuldades. Tópico 3, resiliência e fé para o crescimento pessoal. Para cultivar a fé e a resiliência, a gente precisa adotar algumas práticas. A gente precisa, para continuar crescendo em fé e em resiliência e perseverança, a gente precisa ter essas práticas no nosso dia a dia, na nossa rotina. É importante também ter paciência com você mesmo, consigo mesmo, e reconhecer que a resiliência e a fé são habilidades que se desenvolvem com o tempo. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade para fortalecer estes dons e crescer espiritualmente. Lembra lá atrás, na carta aos Romanos, que vai dizer que a tribulação traz paciência e a paciência traz experiência? Então, a resiliência e a fé, elas são habilidades. E as habilidades na vida de qualquer ser humano, elas precisam ser desenvolvidas. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo nasce tendo fé e sendo resiliente? Não. Isso não é nato ou inato, também não lembro da palavra. Mas isso não nasce com a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso caminho. As habilidades, qualquer habilidade na nossa vida, ela precisa ser desenvolvida. Com a resiliência e a fé não é diferente. Então, a gente precisa ir passando pelas tribulações, ir ganhando experiência, ir ganhando paciência, não perdendo a esperança, e com isso Deus vai cada vez mais nos aprovando e nos enfiando em situações mais difíceis, porque Ele vê que a gente vai dar conta, que a gente persevera, e com isso a gente vai crescendo em fé e crescendo espiritualmente. Então, uma das práticas que a gente precisa ter, eu trouxe aqui 4 práticas, a revista traz 3, eu acrescentei mais uma, para a gente cultivar a nossa fé e a nossa perseverança, resiliência. A primeira, irmãos, é fortalecer-se na palavra. Romanos 10:17 vai dizer que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos conseguir perseverar sem a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente conhece as promessas de Deus, mais a gente vai ficando firme na tempestade. A palavra de Deus, ela é o combustível para a gente continuar perseverando nessas situações. Salmo 1, verso 2 e 3 vai dizer assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A revista traz essa ilustração da árvore que passa pelas ventanias. Ela é um exemplo, essa metáfora é um exemplo para a gente.
As árvores que sofrem essa ventania, se cura, elas voltam para o seu lugar de origem. Mas isso só acontece com as árvores que têm uma raiz profunda, firme, bem fincada no subsolo, naquela parte que a gente não consegue ver com os nossos olhos. É a nossa fé, a leitura da palavra, as disciplinas espirituais, elas vão cada vez mais fortalecendo as nossas raízes, para que quando vem a tempestade, essas raízes que ninguém vê, elas nos firmem, não deixe que a gente quebre, não deixe que a gente caia, que a gente desista. Uma outra prática é a vida constante de oração. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então a gente precisa contar tudo para o Senhor, no nosso momento de oração e de intimidade com Ele. E sempre, independente do problema, do que nós estamos pedindo, com gratidão, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque a gente não consegue entender muitas vezes, ou a gente olha para o irmão e fala assim, gente, como é que ele está? Está rindo, está passando por esse problema, dessa maneira, desse jeito. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. E aqui eu vou abrir um parênteses. Ontem a gente esteve lá no velório do pai da irmã Cássia. E quando eu entrei e olhei para ela, eu falei assim, gente, se fosse eu ia estar destruída. Ela estava do mesmo jeito que ela senta aqui na igreja, com aquele sorrisinho, com aquela paz. Falei, Cássia, glória a Deus pela sua fé, pela sua vida. Ela falou, Gisana, Deus tem me sustentado. Então é essa paz que a gente não consegue entender. Quando as nossas raízes estão fortes, estão firmes em Jesus. Terceiro tópico, a oração, o que ela vai nos fazer, irmãos? A gente sempre fala isso aqui, e hoje eu resolvi trazer uma ilustração que eu consigo entender melhor quando a gente ilustra e essas coisas ficam cravadas na minha memória e me fortalecem. A oração, ela vai nos conectar, faltou lá no final, a oração ela vai nos conectar com o poder de Deus. A oração nos conecta à fonte da força. Precisa de força? Está fraco? Está com problema? Vai direto em quem tem o poder maior, que é o nosso Deus, que nos sustenta. E a oração ela faz isso. Ela nos conecta com a fonte maior de força, que é o Senhor. Tópico 3. Outra coisa que a gente precisa fazer para cultivar a nossa resiliência, a nossa fé. Comunhão com os irmãos. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje, eu até ia trazer um trabalho, mas eu não trouxe. Existe um trabalho americano, a nível mundial, que ele avalia dados de 2010 a 2022. E esse artigo ele mostra para a gente que o número de desigrejados, não só no Brasil, mas ao longo do mundo, ele só tem aumentado. E de pessoas que têm mudado a sua religião. Católico que passa a ser protestante, católico que passa a ser muçulmano, muçulmano que passa a ser protestante, ubandista que passa a ser católico, enfim. Ele dá um nome para essa mudança de religião, um nome mais técnico que eu não me lembro agora. E a palavra de Deus ela nos exorta que nós não podemos deixar de congregar. É difícil, irmãos? Muito, muito. Para uns mais, para outros menos. Mas a palavra de Deus manda. Então, se a palavra de Deus manda, nós precisamos obedecer. Nós que cremos nessa palavra, a gente precisa obedecer, porque a comunhão com os irmãos, ela vai nos ajudar a passar pelos vales, pelo deserto, pela dificuldade, de maneira mais branda.
E o quarto é lembrar dos testemunhos. Quando a gente se lembra daquilo que Deus fez na nossa vida, ou na vida de um irmão que está passando por um problema parecido que o meu, ele já obteve a vitória, mas eu ainda não, e por isso a importância de congregar, de ter comunhão com os irmãos, de ter uma igreja local para chamar de sua, a gente acaba se fortalecendo também no testemunho dos outros. Salmo 77, de 11 a 12 vai dizer: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Quando a gente olha para trás e vê o que Deus fez lá atrás, tanto na história bíblica, quanto na vida do outro irmão, e até na nossa vida mesmo. Nossa, eu nunca passei por esse problema que eu estou passando hoje, mas eu já passei por um problemão lá atrás, diferente, mas olha o que Deus fez. Para isso, a gente precisa ter, mais uma vez, intencionalidade e consciência. Senão a gente vai empurrando a vida com a barriga e não vai aprendendo com nada das adversidades, dos problemas que Deus tem nos enviado. Pode falar, Luiz. Migração religiosa. Migração religiosa. Isso. Pessoas que eram de uma religião e aí acabam se convertendo para um outro princípio de fé e uma outra religião. Obrigada. Era esse termo mesmo, migração religiosa. Então a gente precisa se lembrar daquilo que Deus fez. Isso vai nos trazer mais vontade, mais, não é vontade, mais gás para a gente persistir naquele problema. Porque se Deus fez lá atrás, se Deus fez com meu irmão, Ele vai fazer comigo. Ele pode, vai fazer não, Ele pode, se Ele quiser, Ele vai fazer comigo. Se Ele não quiser, Ele vai me dar força para ir até onde eu posso ir. A Márcia falou na semana passada aqui que o Senhor não nos dá um fardo maior do que aquele que a gente pode, acho que foi a Márcia, não me lembro, mas acho que foi. Deus não nos dá um problema maior do que aquele que a gente consegue carregar. E a gente precisa, é um versículo bíblico isso, ela citou aqui, e a gente precisa se agarrar nisso também, né? Recordar como Deus já agiu no passado fortalece a confiança no presente. E concluindo, a gente vai ler a conclusão da revista. Felipe, pode preparar o vídeo mais curtinho, o primeiro que eu te mandei, sem ser o do Tiago ou alguma coisa. Obrigada. O apoio mútuo reforça a nossa fé, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. A igreja nos dá um senso de pertencimento e nos encoraja a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece desafiador, como acontecia nos primeiros anos da história da igreja. E perseveravam, olha o que Atos 2, 42 a 47 vai falar com a gente, ó, lá na igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E eu vou concluir com essa frase de Agostinho de Hipona, que foi um dos pais da igreja, que ele dizia assim: a perseverança é o dom de Deus que nos faz permanecer firmes até o fim. E sem ele, sem a perseverança, a nossa fé, ela não se conserva. Quando a gente se coloca à disposição do reino, muitas vezes a gente vai parar e vai pensar assim: meu Deus, mas estou fazendo, só tem problema, não consigo passar por esse problema. Mas quando a gente persiste, por mais que a gente não enxergue, o Senhor está nos usando como ferramenta para levar o reino dele, para elevar
o reino dele aqui na terra. Então vamos perseverar, vamos continuar firmes, que o Senhor vai nos dar a saída. Amém? Se alguém tiver alguma consideração.